Então a cinemática é um assunto, né, com grande probabilidade de aparecer na prova, né, porque existe uma habilidade que cobra, né, a descrição dos movimentos, tá certo? E aí você vai lembrar da função horária do espaço, do movimento retilíneo uniforme, né, que é aquele movimento em que a velocidade é constante, né? Você vai lembrar também das 4 equações do movimento uniformemente variado: função horária da velocidade, a equação da velocidade média, ΔS, opa, passou aqui um pouquinho, mas vamos voltar. Velocidade média ΔS sobre ΔT, mais que no movimento uniformemente variado pode ser V0 mais VF sobre 2, função horária do espaço e a equação de Torricelli, tá bom? Então, batam o print aí, quem quiser bater o print, né, para memorizar essas equaçõezinhas, e vamos aplicar aqui na nossa primeira questão, que no caso aqui é a questão 6, tá? É uma questãozinha clássica, pessoal. Ela diz assim, ó: um motorista está se aproximando de um sinal de trânsito a uma velocidade V0 de 54 km por hora. Aqui você já destaca e transforma para metros por segundo. Você vai dividir isso aí por 3,6 e vai obter 15 metros por segundo, quando o sinal fica amarelo. O módulo da maior taxa de desaceleração de que o carro é capaz é A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E seu tempo de reação para começar a frear é T igual a 0,5 segundos. Ou seja, pessoal, no momento em que o motorista vê o sinal amarelo, ele não consegue pisar imediatamente no freio. Ele ainda demora meio segundo para ter a reação e conseguir pisar no freio, né? Então, durante esse tempo, o carro vai se movimentar com velocidade constante. Para evitar que a frente do carro invada o cruzamento depois que o sinal mudar para vermelho, sua estratégia deve ser frear até parar ou prosseguir a 54 km por hora. Então, das duas, uma. Ou ele freia, ou ele prossegue, mas prossegue com velocidade constante. Então, se a distância até o cruzamento e a duração da luz amarela forem, respectivamente, 40 metros e 2 segundos, o motorista deve, item A, frear, pois consegue parar o carro 7,5 metros antes do cruzamento. Então, nas opções, você vê que existem as opções de frear ou prosseguir, né? Então, vamos começar pela primeira opção, de frear, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa animação, ó. Vamos visualizar aqui o sinal verde, o carro se aproxima, no momento em que o sinal se torna aqui amarelo, né? A partir desse momento, conta o tempo de reação, ele ainda demora meio segundo para percorrer essa distância, pessoal. Então, essa primeira distância, que eu vou chamar de ΔS1, ele vai percorrer em movimento retilíneo uniforme, certo? Velocidade constante. A partir desse momento, é que ele pisa no freio e pode começar aí a frear, tá? Então, como nesse primeiro trecho o movimento é uniforme, eu posso usar ΔS igual a velocidade vezes o tempo. Então, essa primeira distância, ΔS1, vai ser a velocidade 15 metros por segundo, vezes esse tempo de reação, meio segundo. Multiplicando aqui, nós vamos encontrar 7,5 metros, que é a distância que ele percorre ainda antes de pisar no freio. Logo após, ele começa a pisar no freio, e aí esse carro ele precisa parar, né, antes de cruzar aqui o sinal. Então, nós vamos ter um movimento de desaceleração, um movimento retilíneo uniformemente variado, né, em que eu sei a velocidade final dele, que é 0, eu sei a velocidade inicial que ele tem, que é 15 metros por segundo, sei a taxa de desaceleração, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado, e eu quero saber essa distância. Então, obviamente, que eu vou usar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Lembrando que eu vou usar essa aceleração negativa, porque o movimento aí vai ser retardado. Então, substituindo a velocidade final 0, a velocidade inicial vai ser 15, que elevado ao quadrado vai dar 225. Aí, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes essa distância 2.
2 vezes menos 5 vai dar menos 10 ΔS2, que passa para cá, para o lado esquerdo, vai dar 10 ΔS2 igual a 225. Passa o 10 dividindo, eu vou encontrar que essa distância 2, pessoal, é de 22,5 metros. Então, ele andou uma primeira distância de 7,5 metros, depois mais 22,5 metros. Então, a distância total que ele percorre aí, pessoal, é de 30 metros. Só que no enunciado ele afirma que a distância que ele tinha para chegar até o cruzamento era de 40 metros. Então, se você subtrair 40 de 30, você vai encontrar aí 10 metros, tá? Portanto, pessoal, o carro consegue parar a 10 metros do cruzamento, beleza? Então, tirem um printzinho aí dessa tela, tá bom? Com a resolução da questão, porque nós já temos aí a nossa alternativa, tá? Vamos olhar aqui, retornando ao texto. Nós vamos marcar a letra B, né, que o motorista deve frear, pois consegue parar o carro 10 metros antes do cruzamento. Mas aí algum aluno poderia perguntar, mas professor, ele não poderia prosseguir? Por que é que os itens D e E estão errados? Né? Por que é que ele não pode prosseguir? Bom, aqui a gente pode fazer um simples cálculo de cabeça, né? Olha, se ele for prosseguir, a questão diz que ele deve prosseguir a 54 km por hora, que é 15 metros por segundo. Se você multiplicar essa velocidade constante de 15 metros por segundo por esse intervalo de tempo que o sinal vai levar para fechar de 2 segundos, 15 vezes 2 vai dar 30 metros. Né? Então, ele vai, em 2 segundos, andar 30 metros. Só que ele precisa andar 40 para passar pelo cruzamento. Então, em 30 metros, o sinal vai fechar com 2 segundos. E aí, consequentemente, se ele prosseguir, ele vai pegar o sinal vermelho. Tá certo, pessoal?